A leitura do texto Yoga, Saúde e Religião, que nós iniciamos na semana passada. Mais uma vez, essa roda de live elas têm o intuito de fazer uma divulgação da minha pesquisa de mestrado. Então eu convido a todos vocês que estão aqui a irem no meu perfil depois e preencherem um questionário de qualidade de vida, questionário de dor, ansiedade e depressão, onde nós vamos avaliar o uso das práticas integrativas e também o uso de atividade física durante a Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. O texto Yoga, Saúde e Religião, ele foi produzido no Laboratório de Pesquisa Qualitativa em Saúde, no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Unicamp, certo? Como nós já vimos na semana passada. E aí hoje nós vamos continuar a leitura do texto a partir do período da entrada do yoga no Brasil. Então a gente vai iniciar a leitura do texto hoje com a chegada do yoga no Ocidente e no Brasil. Então a gente sabe que o sopro inicial do yoga no Ocidente ocorreu no ano de 1893, com a chegada de Swami Vivekananda aos Estados Unidos. Isso quem fala é Sidney Barros, em 2007. Quando ele proclamou os méritos do yoga no Parlamento dos Mundos das Religiões em Chicago, e ao analisar a história do yoga moderno, identificou diferentes influências recebidas por este, das seguintes tradições ocidentais. Pelo mesmerismo, o yoga também recebeu influências pelo hipnotismo, pelo vitalismo, pela psicologia funcionalista de William James, as crenças metafísicas e o esotericismo da sociedade teosófica, e deste sincretismo na sua obra de Raja Yoga de Vivekananda em 1896. Posteriormente, Mircea Eliade conta que ele foi um historiador da religião. Ele defendeu a primeira tese de doutorado sobre o yoga no Ocidente com o título Yoga, Imortalidade e Liberdade, que é um livro bastante difundido. E o filósofo Theos Bernard, após um retiro no Tibete, voltou aos Estados Unidos, onde defendeu a dissertação intitulada Hatha Yoga, The Report of a Personal Experience, na Columbia University. Já no Brasil, Caio Miranda começa a ensinar o yoga em 1940 na Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro. E em 1960 ele publica a primeira obra deste assunto no país, intitulada de Libertação pelo Yoga. Contudo, a prática se propagou mais no país durante os anos 70, juntamente com outras terapias alternativas, introduzidas durante o movimento de contracultura. Nos anos 80, o yoga se institucionalizou e várias organizações foram criadas para regular os professores de yoga. Aí então teve a Federação de Yoga do Brasil, a Associação de Yoga do Estado de São Paulo, a Associação Brasileira de Professores de Yoga e a Associação Brasileira de Yoga, responsável pela criação do Código de Ética para professores de yoga. Dois fatores importantes ilustram a disputa do capital simbólico e material no campo do yoga no Brasil a partir dos anos de 1990. O primeiro ocorreu quando uma das escolas denominadas Uni Yoga, cuja sua origem data de 1969, tentou registrar o seu curso de yoga no Ministério da Educação, tentando monopolizar a formação de professores de yoga no país. A segunda tentativa foi o do Conselho Federal de Educação Física, do CONFEF, de tentar abocanhar a formação e supervisão dos professores de yoga. E até o presente momento, a profissão de professor de yoga não foi reconhecida legalmente e não há previsão para mudanças no cenário. Então a gente segue com uma falta de legislação para a prática de yoga no Brasil. E aí quando a gente vai falar então de yoga e religião, claro que quando eu vou falar de yoga no Brasil, por exemplo, eu também poderia falar do professor Hermógenes, mas a gente fala principalmente do Caio Miranda, por ele ser uma das principais vertentes, né? Mas tem outras também que valem uma live só para falar das principais vertentes do yoga no Brasil.
Agora a gente vai entrar no conceito de yoga e religião. Então assim, ó, o yoga ele adentrou no Brasil num primeiro momento, a gente observa esse primeiro momento, ele bastante atrelado também a academias de fitness. Então era comum o yoga estar atrelado a alguns locais como academia, certo? Agora a gente vai observar o yoga e religião. Então, além dos instrutores de yoga que difundiram a prática das últimas décadas no Brasil, vários movimentos espirituais internacionais abriram filiais no país, trazendo suas técnicas yógicas, principalmente nas décadas de 70 e 80. Mais das metade dos movimentos pode ser classificada como novos movimentos religiosos, ou seja, grupos que se distanciam dos modelos das grandes religiões, do cristianismo, islamismo, do budismo, do hinduísmo, do jainismo, e que às vezes são relacionados com seitas, cultos, igrejas ou movimentos New Age, proporcionando novas mensagens e caminhos diferentes para atingir a salvação ou a plenitude. Isso foi dito por Guerreiro em 2006. Dentre as 15 tradições yogis selecionadas para o estudo, 9 podem ser classificadas como novos movimentos religiosos, já que obedecem certos aspectos religiosos ou sínteses deles. Fazem parte desse conjunto o Self-Realization Fellowship de Yogananda, o Vishnu Hare Krishna de Prabhupada, o Centro de Yoga e Meditação Ananda Marga de Prabhata Hanan Sakar, a Organização Brahma Kumaris de Dada Lekraj, a Organização Sri Sai Baba do próprio Sai Baba, a Casa Sri Aurobindo de Sri Aurobindo, a Sociedade Internacional de Meditação Transcendental de Maharishi Mahesh e a Grande Fraternidade Universal do Ferrier, o Instituto de Kundalini Yoga no Brasil, que é coordenado por Ravash Singh hoje em dia. A principal característica desse conjunto é que ele é de seguir e perpetuar os ensinamentos espirituais dos seus respectivos mestres fundadores, em torno dos quais todas as organizações giram. Algumas dessas organizações possuem retiros espirituais em ashrams, templos e outorgam iniciações aos seus adeptos, existindo uma hierarquia monástica e vertical. No entanto, uma classificação tem algumas brechas, como no caso da Companhia do Ser, que é uma tradição afinada com os ensinamentos de Bhagavan Sri Rajneesh, mas não possui uma ordem monástica. As 5 demais tradições investigadas são escolas ou academias de yoga, que encaram a prática como uma tecnologia de bem-estar, uma base filosófica, mais desprovida do cunho místico e discipular. São elas a Aruna Power Yoga, Associação Brasileira de Yoga, Centro Vidya de Yoga, Centro de Estudos de Yoga Narayana, que é do professor Ruge, e Yoga Dan. O yoga, então, nesse contexto, ele recebe influências do hinduísmo, do budismo, do jainismo e do sikhismo. Portanto, ele pode ser ilustrado como um aromático buquê de sincretismo religiosos que podem ser aprendidos nos ensinamentos de seus respectivos mestres e na sua vasta literatura. Assim, existem linhas de yoga que se denominam shivaístas, em que Shiva é a divindade cultuada, representando a terceira pessoa de trindade da Brahma, Vishnu e Shiva. Essa trindade representa a cosmogonia da criação, preservação e destruição, sendo Shiva simbolicamente o destruidor das paixões, dos instintos, dos maus pensamentos. Outras linhas seriam as Vishnuítas, cultuando o segundo elemento da trindade Vishnu, um avatar ou um enviado divino. Daí surgem as linhagens dos enviados, os avatares de Vishnu, que se apresentariam regularmente na Terra toda vez que a humanidade estivesse em decadência, para resgatar os ensinamentos tradicionais e eternos. Então, nesse sistema de saber, por exemplo, um avatar de Vishnu, por exemplo, seria uma manifestação como Jesus Cristo. Um avatar de Vishnu seria uma manifestação como o próprio Buda.
Tanto o budismo como o jainismo, eles eram escolas heterodoxas, os nástikas da Índia, e que significa que eles não aceitavam a autoridade dos Vedas como as escrituras supremas. Então veja, o budismo e o jainismo eles já faziam uma contravenção aos Vedas. É necessário remetermos novamente aos natas ou aos siddhas do século X, mencionados anteriormente, para conseguir compreender que alguns dos seus mestres eles eram budistas, inclusive o seu fundador, Matsyendrata, cujo nome cunhou uma conhecida postura do yoga, o Matsyendrasana. No Nepal, seu nome está associado com a divindade budista Avalokitesvara. Matsyendrata também foi conhecido como Minanath, um nome que se refere a um praticante de budismo tântrico. Finalmente, é importante enfatizar que os relatos mais antigos dos chakras, como círculos ou rodas de energia sutil, localizados no corpo, são encontrados nos Karyagati e no Hevarajara Tantra, textos budistas do século VII, que situam 4 chakras no corpo humano, na altura do umbigo, do coração e da garganta e da cabeça. O yoga também tomou do budismo vários gestos sagrados, como os mudras. A grande influência jainista no yoga se deve ao fato de que 2 filhos do yogi Matsyendrata eram jainistas e seguiam uma amálgama sincrética do Tantra, do budismo, do Mahayana, do shivaísmo, da alquimia e da magia. Estes ascetas se especializaram em técnicas para despertar a força vital kundalinínica, através de práticas corporais diárias. Devemos então a eles a austeridade física, a atenção especial à coluna, a concentração sobre os chakras e a retenção de fôlego. O jainismo prega a não violência, que no caso é o ahimsa, que também faz parte do código de ética do yoga. O voto de ahimsa entre os jainistas comporta a preservação da fala, falar somente quando necessário, a preservação da mente, para não deixá-la vagabundear por aí, o cuidado onde se pisa e como se anda para não machucar animais, nem insetos, nem outras pessoas, o cuidado ao levantar ou mover objetos para não ferir animais, insetos e também outras pessoas, e a permanentemente vigília daquilo que se come ou bebe, ingerindo somente coisas puras e isentas, preferencialmente do sacrifício e matança de animais. A influência do Shaktismo no yoga, ela é tardia, pertencendo então ao período do yoga moderno, e consiste do uso de turbantes nos homens ou lenços em mulheres, e a prática de 3 deveres, ou uma é manter Deus presente na mente em todos os momentos, o Nam Japan. 2. Alcançar o sustento através da prática de trabalho honesto, o Kirt Karni. O 3. Partilhar os frutos do trabalho com aqueles que necessitam, Vand Chartkana, além da castidade moral e a não ingestão de tabaco ou drogas. E também os Sikhs devem evitar os 5 vícios que corrompem a mente humana, que são a luxúria, a cólera, a condiciosidade, a opulência e orgulho. Essas práticas aparecem na Kundalini Yoga. E aí a gente vai chegar então no contexto de yoga e saúde. Então no yoga, os princípios filosóficos são aplicados com os exercícios físicos, combinação esta que as pesquisas têm mostrado ser benéfica tanto à saúde física como à mental. E que, apesar de os praticantes de yoga eles não correlacionarem a prática de vinyasa, do asanas, a prática mais corporal do yoga, como a prática de exercícios físicos, a gente leva o corpo em vários momentos dentro da prática a um momento extenuante metabólico, onde o nosso corpo ele é levado a um grande esforço, e isso tem um viés de benefício também para o nosso corpo.
Então, os primeiros estudos científicos sobre yoga foram conduzidos lá em 1924 pelo Swami Kuvalayananda, que ele é considerado o pioneiro da yoga terapia. Então, ele descreve a yoga terapia como uma ação relacionada às seguintes 20 condições de saúde. Ele descreve benefícios da yoga terapia para artrite, asma, dor lombar, câncer, síndrome do túnel carpal, síndrome da fadiga crônica, depressão, diabetes, fibromialgia, cefaleias, problemas cardíacos, pressão alta, HIV e AIDS, infertilidade, insônia, síndrome do intestino irritável, menopausa, esclerose múltipla e aumento de peso e obesidade. Mas não o yoga como um elixir que vai resolver tudo, mas como uma ferramenta que vai auxiliar a pessoa num retorno a um eixo da própria saúde. Então, continuando o pensamento, o yoga ele já é uma prática reconhecida pelo OMS desde 2005. Ele é reconhecido como uma prática integrativa, complementar de saúde, que atua como exercício físico, respiratório devido aos pranayamas e exercício mental por conta das capacidades de meditação do yoga. Então, o yoga ele promove o relaxamento e a contração dos músculos, ocasionando automassagem sobre as glândulas endócrinas. Ele tem a capacidade de expandir a nossa respiração. Ele exercita também a nossa parte cognitiva e a atenção por meio da meditação. Também o yoga ele preconiza o autocuidado sem excessos nem vícios. Ele também preconiza uma alimentação saudável, uma alimentação, como a gente falou, que, se possível, livre da matança, livre do sacrifício de outros animais por forma sofrida, e uma prática ética e, sobretudo, a não violência. E aí eu volto a frisar essa questão da não violência, que agora a gente está em contextos de pós-pandemia, onde crianças elas voltam para a escola e já existem notícias dentro da escola onde jovens passando por situações de crises de saúde mental com ansiedade e que estão se mutilando, né, fisicamente no banheiro também. Então, será que nesse momento a gente não poderia dar um acolhimento para esses jovens com essa ética da não violência que o yoga traz para a gente, certo? E é não uma não violência que a gente fica passivo em relação ao mundo, mas uma não violência onde eu resolvo, eu me organizo para não precisar me machucar, certo? Quando eu estou sendo violentado. Então eu me organizo para conseguir dar um basta nessa não violência. É isso mesmo, Luahrinsa. Para dar um basta nessa violência, mas eu dou um basta e eu não me machuco, certo? Então nesse momento tentar levar essa não violência para esses jovens, para que eles consigam se organizar mentalmente e a partir disso eles consigam lutar, né, para sair desses ciclos de violência, para sair, como a gente fala, dessas rodas, denunciando agressores, denunciando as situações sociais que eles não estão confortáveis, né? Mas eu lembrei desse caso no momento. Queria fazer uma pausa para a gente poder dar uma centrada, então, por favor, sente um pouco, alongue a coluna, cresça. Traga as mãozinhas em frente ao peito ou sobre seu colo. Leve a atenção lá no seu umbigo. Respire profundamente. Inspire e leve a consciência lá no topo da sua cabeça. Solte o ar, desce o nível de consciência lá nos seus pés. Inspira, leva a sua consciência no topo da sua cabeça.
Solta o ar, desce essa energia lá nos seus pés. Esteja nessa presença um pouco, conscientemente. E deixe que sua mente seja só esse jorro de consciência, indo lá nos seus pés, indo no topo da sua cabeça. Retorne ao presente, vamos continuar. Então vamos para as considerações finais sobre esse texto. Muito feliz, né, que a gente fez essa leitura já desde o início. E a gente já está nas considerações finais desse primeiro texto. Agradeço a presença de quem está comigo aqui no YouTube, quem está comigo aqui no Instagram e quem vai ver esse vídeo depois. Lembre-se sempre de depois e no linkzinho que vai estar ou na bio ou aqui no YouTube e preencher o questionário de pesquisa, né? Então, no cenário internacional, enquanto Goswami retoma a tradição sagrada do yoga e propõe uma medicina quântica fundamentada na ideia de que as doenças dos nossos órgãos principais podem ser causadas pelos desequilíbrios ou bloqueios dos movimentos da energia vital dos chakras correspondentes, Gertz realça a importância da religião como componente das mudanças sociais, não mais considerada simplesmente como obstáculo, e essas mudanças, mas como um movimento de retorno da religião, abrindo-se, portanto, toda uma linha de pesquisa que inclui a saúde e a espiritualidade a serviço das mudanças sociais. Para Fiedels, o yoga, além de atuar na saúde física do praticante, devido aos exercícios psicofísicos, respiratórios e por meio da exigência do praticante de uma consciência alimentar, ele permite acessar também a dimensão luminosa, daí o seu valor como uma terapêutica religiosa. Em sua análise daquilo que ele cunhou como yoga postural moderno, Michelis classifica que abrange os estilos de yogas corporais exercitados em formas de sequências coreografadas. Conclui que o yoga é um exemplo de ritual de cura secular, cujas teorias e práticas favoreciam diferentes interpretações das praxes, moldando-as às sociedades multiculturais e interreligiosas. Neuvre aponta para o empoderamento existencial e social que o yoga proporciona, referindo-se às dimensões micropolíticas, tais como lutas por autoridade e capital simbólico, de acordo com a teoria bordiana, e cita com o termo capital físico, cunhado por Chris Schilling em 1993, para analisar a crescente relação entre as identidades e os valores sociais atribuídos ao corpo. Em uma perspectiva nacional, Vasconcelos 2006 observa que está se consolidando uma situação em que os profissionais e usuários do serviço de saúde têm valorizado de forma crescente o tema da espiritualidade em suas vidas privadas, mas não encontram espaço para trazer e elaborar de forma clara e aberta suas considerações e aprendizados para o planejamento das práticas individuais e coletivas das instituições de saúde. Ainda, segundo o autor, há uma significativa distinção entre a espiritualidade e a religiosidade, sendo a primeira a dimensão vivencial do fenômeno religioso,
ou a arte e o saber de tornar o viver orientado e impregnado pela vivência da transcendência. Enquanto a segunda é a experiência vivida a partir do vínculo com alguma organização institucional e doutrinária. Ou seja, a espiritualidade é uma coisa mais livre e religiosidade ela precisa sim de ter uma instituição. A espiritualidade é então uma forma de elaboração subjetiva que permite o contato com a percepção advinda das emoções e da intuição, sendo a vivência luminosa experimentada, também como terapêutica, alcançada por meio de rituais, técnicas de yoga e meditação, mantras, orações, por meio de drogas psicoativas como a ayahuasca, poesia, por meio da música, por meio de dança, por meio de interações afetivas e sexuais, e com isso observa-se que a relação entre yoga, saúde e religião vem ganhando visibilidade devido ao número de adeptos praticantes de diferentes faixas etárias, classes sociais e visões de mundo. Embora muito ainda deva ser investigado para que, por um lado, seja possível compreender seus pontos de contato e interfaces, e por outro, constitutivos de políticas públicas de cuidado e cura no Sistema Único de Saúde brasileiro. Mas que a gente observe sempre que dentro de uma aula de yoga, que existem diversos passos, né? Dentro de uma aula de yoga, a gente faz diversos apontamentos para o corpo interno, corpo externo. Então, a gente, nesse processo, dentro de uma aula, a gente é educador de saúde, pois a gente ensina sobre o que era um períneo, sobre como que um aluno ele faz um Dhyana Bandha, que é a energia do nosso assoalho pélvico, ele ativa o nosso assoalho pélvico. Então eu convido a vocês agora também a crescerem a coluna de vocês, experimentarem um pouco, de forma muito simples, o corpo de vocês, certo? Então cresce bem a coluna, como se um fio puxasse o corpo lá para o céu. E somente para um pouco na sua respiração. E a gente, nesse momento agora, vamos trabalhar com o conceito dos nossos bandhas, as nossas travas no nosso corpo. Então vamos trabalhar com o conceito de 3 bandhas. O primeiro bandha lá no assoalho pélvico, o seu Mula Bandha. Então leva a intenção lá no seu assoalho pélvico, como se fosse uma cesta que sustenta o seu assoalho pélvico, contrai o seu assoalho pélvico, cresce a coluna, ativa o seu primeiro bandha, o Mula Bandha, solta todo o ar e mantém o assoalho pélvico ativo. Leve a intenção agora no seu